Bom, meus irmãos, vamos começar o nosso trabalho de hoje, como sempre, explicando essa reunião. Essa nossa reunião... O que foi, velho? Não precisa ligar. Não precisa. Essa nossa reunião é a reunião de quinta-feira que nós fazíamos presencialmente e que, antes da reunião, nós fazíamos um estudo pequeno do Evangelho e, em seguida, a aplicação do passe nas pessoas que estavam sendo atendidas, né, depois do trabalho de atendimento fraterno. E, em seguida, nós íamos para a reunião mediúnica, privativa dos médiuns, e fazíamos o nosso trabalho. Então, essa reunião não é basicamente uma reunião de estudo, de debate, ela não tem esse propósito. Ela é uma reunião em que nós vamos tratar assuntos que interessam a todos nós, espíritos em evolução, e a todos aqueles espíritos que estão sendo atendidos na nossa casa espírita, que também são espíritos em evolução. E atender também as pessoas que pediram o atendimento e que nós estamos proporcionando essa reunião para que todos reflitam, né? E busquem na doutrina espírita os recursos para fortalecer a fé, a compreensão, desenvolver uma atitude espiritual que permita à criatura enfrentar as dificuldades da vida. Então, esse é o nosso propósito. Então, nós precisamos ter, nessa reunião, uma postura de vibração muito, muito séria, muito, muito voltada para que todos possam ser beneficiados. Naturalmente, nós contamos com o amparo dos espíritos benfeitores, que nós pretendemos, com a seriedade do nosso trabalho, com o conteúdo que vai ser trabalhado e com a nossa postura mental e física mesmo, né? Assim, atrair o amparo desses benfeitores, que, na verdade, são os que nos dirigem as tarefas. Hoje, nós escolhemos o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são misericordiosos. É uma mensagem que está em Instruções dos Espíritos, Perdão das Ofensas, uma mensagem do Espírito Simeão, dada em Bordeaux, 1862, na França, né? Então, nós vamos ler a mensagem toda e depois vamos comentar essa mensagem, que é muito importante. Perdoarei a meu irmão. Isso está baseado naquela colocação de Pedro a Jesus, né? Vou até ler isso. Vou pegar aqui. Eu não estou achando agora, mas é a pergunta que Pedro faz a Jesus, né? Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração.
Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, de caridade. A gente não está te ouvindo, Vanderlei. Não está ouvindo? Acho que houve aí um delay qualquer. Pelo menos para mim aqui ocorreu Travou isso. um pouquinho, só voltar um pouquinho, né? Travou. Melhorou agora? Sim. Tem que ver, porque... Está dando para ouvir direito agora? Deve Agora ser. tá. Se tiver alguma coisa, vocês falam, que aí a gente volta. Deu para ouvir isso aqui? Lembra voltar um pouquinho. Tá, então deixa eu voltar aqui. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá. Perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos como precisais que se vos perdoe. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal.
nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vos dizeis espíritas, sede-o. Olvidai o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão, Bordeaux, 1862. Nós observamos aqui que se trata de um espírito de uma elevação grandiosa, porque fala de uma forma tão doce, num assunto tão profundo e com tanta indicação de experiência pessoal nessa área. E ele trata a questão que nós consideramos a questão mais essencial que nós precisamos aprender num mundo de expiações e de provas. Perdoar o inimigo. Por quê? Os adversários, os amigos, perdoar a todos. Por que razão? Porque num mundo onde prevalece uma humanidade nas condições evolutivas em que nós próprios nos encontramos, verificando dentro de nós as nossas próprias deficiências, nós temos a certeza de que a humanidade está numa faixa evolutiva muito semelhante à nossa, não numa linha, mas numa faixa vibratória em que estamos muito próximos. Naturalmente, vamos encontrar espíritos que vivem, que respiram no campo superior dessa faixa. Alguns outros até que não pertencem à condição própria dessa humanidade, que estão além dessa faixa e que vêm aqui em missão para atender às nossas necessidades, para nos estimular ao bem. Mas, de um modo geral, a grande maioria se localiza nas regiões inferiores dessa faixa espiritual, dessa faixa evolutiva. E é natural que, assim como nós, às vezes, esperamos que às vezes, criamos dificuldades para os outros, é natural que nós imaginemos que os outros, nessa condição espiritual, vão criar problemas também para nós. E esse aprendizado é fundamental, porque nós só vamos ter a oportunidade de perdoar num planeta de expiações e de provas, porque num mundo feliz nós não vamos ter essa oportunidade, mesmo porque quem não aprendeu a perdoar não irá para um mundo feliz. Então, quando surgem as oportunidades de perdoar, é importante que nós as entendamos como uma oportunidade de evolução para nós mesmos. Embora ninguém esteja colocado no mundo para criar dificuldades para o seu próximo,
Mas já que existem essas situações e que nós podemos estar ali envolvidos, muito melhor sermos envolvidos como vítimas de injustiça, de falatórios, do que for, do que como algozes, porque nessas condições nós podemos enfrentar, né, conquistar valores muito importantes. Nós vamos ler agora e vamos comentando. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? É a pergunta de Pedro, né? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes. Esse é o item 14 do capítulo 10. Aí, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Olha que interessante. Ele fala de 2 aspectos da condição do espírito, encarnado ou desencarnado. Essa orientação, diz ele, deve, é um dos ensinos, né, que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Ele separa as 2 coisas, mas ele separa no sentido, identifica duas condições do espírito que fazem parte do espírito e que devem estar unidos, que é analisar essa frase de Jesus, esse ensino, com a inteligência. Eu entendo que nós espíritas já compreendemos o grande valor e a verdade desse ensinamento. Nós já compreendemos pela clareza que a doutrina espírita coloca para nós. Perdoar, entender a necessidade de perdão, é uma questão de inteligência. A questão que deve mover a nossa inteligência. Mas ele diz que deve percutir a inteligência. Olha só que bonito isso, olha. Um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência. Nesse sentido, para que nós compreendamos racionalmente a necessidade desse perdão. E mais alto falar ao coração. Então, ele dá um destaque ao coração. A gente sempre coloca aqui que o coração significa, representa aquilo que nós realmente somos. O coração não é o que nós sabemos, é aquilo que nós somos. Eu sei que eu devo perdoar de uma forma ilimitada quem me ofender. Mas eu ainda não sei, porque isso vai depender das experiências, se o meu coração, ou seja, a minha essência, vai agir na mesma direção. Eu já compreendo isso. E é importante que a inteligência esteja envolvida nessa análise para que ela possa educar o coração, educar o espírito propriamente dito, nas suas tendências, nas suas conquistas, para dobrar o orgulho, para dobrar o egoísmo, para não dobrar, vamos dizer melhor, para dissolver esse orgulho que nos impede o perdão, que cultiva dentro de nós outras mazelas. Então, é uma lição importantíssima e que nós não podemos relegar ao abandono. Ela é essencial para o nosso progresso, em qualquer circunstância da vida, dentro do lar, no ambiente de trabalho, na sociedade, em todos os cantos, isso vai prevalecer, né? Nós temos que exercitar isso. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples
tão resumida e tão grande em suas aspirações que ensinou a seus discípulos. E o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Está se referindo aqui à oração dominical que Jesus ensinou naquela parte que diz, né? Pai, perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas, perdoai tudo que nós fizemos de errado, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, o nosso pedido a Deus para que nos perdoe, nós mesmos, na prece, estamos condicionando ao perdão que nós realizamos em relação ao próximo, aqueles que nos ofendem. Então, isso daí não adianta a gente mudar. Ele está mostrando para a gente, com essa prece, com esse trecho da prece, Jesus está nos ensinando que a lei vai funcionar assim. Ou seja, nós não estamos pedindo a Deus uma exceção. Jesus não nos pediu, não nos ensinou para pedir a Deus para que Ele abra uma exceção aos nossos erros, aos nossos pecados, ou com o nome que quisermos usar, as nossas ofensas, as nossas agressões. Ele está dizendo como funciona a lei. É como se nós, naquele momento, acatássemos a lei, pelo menos naquele momento de prece, naquele momento. E é preciso refletir sobre isso. Pai, perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, é da lei que o perdão de Deus vai se dar para aquele que ofendeu, que feriu, vai ter o perdão de Deus se nós fizermos a mesma coisa. Ora, nós vamos trabalhar essa questão do perdão de Deus aqui. Mas vamos em frente um pouquinho. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoar. Travou, Vanderlei. É porque está chovendo. Congelou. Inferior. Opa. Está ouvindo? Agora. Ah, Congelou um pouco aí. congelou aqui, deu uma apagada aqui. Não, tá. Mas deu para ouvir essa que Jesus falou? Jesus, o justo por excelência? Daí para frente, né? Jesus, ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Então, a gente estava falando que a gente percebe a nossa limitação e a nossa pequenez espiritual, não propriamente com relação ao perdão, mas com coisas mais simples. Por exemplo, a paciência. Às vezes a gente diz que a gente se demonstra uma impaciência porque a gente diz assim, não, tudo tem limite. Né? Quer dizer, ou seja, eu tenho limite para tudo, melhor dizendo, né? Estourou o meu limite. Se a gente tem um limite tão curto para a paciência, imagina para o perdão. Mas Jesus está orientando a Pedro, né, que ele deve perdoar, mas ilimitadamente. Quer dizer, não tem limite. É uma coisa que deve ser exercitada por nós. É 1, 2, 10, 20, 100 vezes, tem que ser assim. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Então, vamos lá. Ele está dizendo aqui, ó, perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo. Isso a gente deve, né? Travou.
Parou? Parou. Está ouvindo agora? Sim. Acho que isso tem a ver com o texto que a gente está lendo. Vocês vão ter que exercitar a paciência, É verdade. tá bom? Então, tenhamos paciência aí com o WhatsApp. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo. Olha só que legal. Que torna uma criatura invulnerável ao ataque. Veja bem, quando a pessoa é ofendida, é prejudicada, normalmente a tendência é a pessoa partir para o ataque. Ou seja, ela, como nós costumamos dizer, ela morde uma isca. A pessoa ofende. A gente morde a isca e a pessoa pesca a gente. A imperfeição se evidencia, se cristaliza. Quando a pessoa perdoa, compreende, o que ela ocorre com ela? Ela se torna invulnerável ao ataque. Invulnerável. É a hora em que, ou seja, o perdão ele é de grande importância para a pessoa, porque defende a pessoa dos ataques. Mas às vezes a pessoa persegue de tal forma que pode prejudicar a vida da pessoa. Olha, a única pessoa que pode prejudicar a nós mesmos somos nós. O que os outros fazem conosco podem roubar as nossas coisas, podem nos ferir, podem nos perseguir, podem nos matar. Mas isso não necessariamente nos atinge. Nos atingirá se nós não perdoarmos. É o que ocorre com os espíritos que foram violentados nos seus direitos durante a vida terrena e que não perdoam, ou seja, eles não se colocam invulneráveis ao ataque. Eles absorvem aquilo e retribuem, e procuram retribuir com a perseguição, com o ódio, aquilo que o outro fez. Ou seja, é nessa hora que a pessoa se torna vulnerável, porque ela absorve a maldade, ou melhor, ela exterioriza o que há de ruim dentro de si, enquanto o perdão poderia dar a ela uma limpeza, dissolver dentro de si as raízes desses sentimentos inferiores. É o que Jesus nos ensina pelas palavras, e quando ele está no processo de julgamento e na crucificação, ele pede perdão para as pessoas, no sentido de que, dizendo que eles não sabem o que fazem. Realmente, a pessoa que fere, que persegue, que calunia, que faz tudo isso, ela não tem noção do que está fazendo. Ela pode até estar fazendo conscientemente. Não é que é uma pessoa que faz sem saber. Mas ela não está refletindo sobre o que ela está produzindo dentro de si, de malefício para ela própria. Não pelas consequências que virão. O próprio ato, o próprio sentimento que ela fortalece dentro de si é prejudicial para ela. Ele diz que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Olha só. Então, Jesus trouxe para nós uma defesa, uma proteção para as nossas almas. Às vezes a gente não acredita nisso, né? Porque dentro de nós fala mais alto aquele sentimento de revolta, de indignação. Mas, na verdade, Jesus deu esse exemplo. Onde ficaram os seus agressores? Aqueles que o julgaram mal, onde ficaram? Em que condições ficaram? Em que condições Jesus ficou? Em que condições ficaram aqueles romanos
que levaram ao sacrifício os cristãos? E como ficaram os cristãos que passaram por aquele sacrifício e perdoaram? Como ficaram? Né? Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Porque é isso que nós queremos. Quando nós erramos, quando nós ferimos, quando fazemos essas coisas, nós gostaríamos que Deus nos perdoasse. Nós nos arrependemos quando nos arrependemos. E é bom, o arrependimento é o primeiro passo. Mas depois que a gente se arrepende, a gente, puxa, eu não posso mudar o que eu fiz, né? Não posso mudar. Mas eu queria ser perdoado por isso, né? A gente pede perdão a Deus, né? Não está ele, o Pai, olha só, a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Então, Deus sempre nos perdoa. Mas nos perdoa quando nós estamos em condições de pedir perdão. A gente pede o perdão. Como é que Deus faz? Se eu continuo com ódio dentro do coração, não faz sentido que eu peça a Deus que me perdoe, porque eu continuo com ódio no coração. Mas quando eu me canso disso, quando eu tenho vontade de superar isso, e eu quero arrefecer esse ódio, eu peço perdão a Deus e procuro resolver essas questões. Então, quando Deus percebe que há uma sinceridade, uma vontade firme disso, ele nos perdoa. De que forma? Ele nos dá a oportunidade de resgatar aquela dívida que nós construímos no passado, recente ou distante. E nos traz, no momento certo, quando nós podemos tirar bom proveito da experiência, para que a nossa consciência fique em paz. A gente lembra aquele caso que a gente relatou no outro dia, daqueles 2 pilotos, né, que é relatado lá no livro de André Luiz, em que eles tinham uma dívida lá da época do século XV, né? Do século XV, na época da Joana d'Arc, e que depois eles passaram vários séculos sem resgatar aquilo, se tornaram homens bons, espíritos bons, mas aquilo estava pesando dentro deles. E eles vieram a resgatar essa dívida no século passado, num acidente de avião, em que, já que eles jogaram a pessoa num precipício, né, para interesses pessoais, sem necessidade. Então a gente vê que Deus nos dá a condição de resgatar as dívidas das mais diversas formas. Deus sabe onde assim, a dor, a pressão, todas as condições, a suavidade ou não, todas as condições necessárias, adaptadas a cada um, em função do conhecimento profundo que Deus tem da criatura, para que ela possa resgatar as suas dívidas. Então, se nós temos dívidas, esse se não é uma verdade, né? Nós temos dívidas do passado e do presente. Ora, nessas condições, com dívidas grandes, nós temos que ter tolerância, compreensão com relação àqueles que nos ferem, porque nós também estamos em dívida, todo mundo está devendo, né? Então, são imensas as vezes, e ele sempre dá oportunidade para resgatar as dívidas. Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos.
Olha que interessante, né? Ele revela para nós que Pedro, ao ouvir essa orientação de Jesus, ele aplicou a ele mesmo. E a gente observa uma diferença. Pedro, antes dele negar Jesus, ele tinha uma personalidade diferente daquela que ele apresenta depois que ele negou Jesus 3 vezes. A gente observa que, a partir daquele momento, ele como que... Antes ele achava que ele era capaz de tudo. Ele tinha todas as condições. Depois daquele momento, ele verificou a fragilidade que ele trazia dentro de si. E, a partir desse momento, ele começou a perdoar mais, a compreender mais os semelhantes. Isso é muito interessante. A gente vê isso na obra Paulo Estevão, quando ele trata das questões ligadas a Paulo de Tarso e o Tiago, né? Nas questões lá do encaminhamento do movimento cristão. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Ou seja, ele nos chama para o perdão e ele vai explicando como esse perdão se dá. Através da indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Quer dizer, utilizar todos os recursos de benevolência, né, de indulgência para com o nosso semelhante. Porque isso é em que se constitui a caridade como Jesus entendia, que está lá no Livro dos Espíritos, né? Benevolência, indulgência e perdão, né? Dai que o Senhor vos restituirá. Perdoai que o Senhor vos perdoará. Ou seja, Deus vai me dar outra chance. Se eu estiver num trabalho e eu errar, se meu chefe for uma pessoa assim muito rigorosa, fala assim, você não serve para isso não, pode ir embora. Mas se ele for como Deus, ele vai perdoar. Vai dizer que eu tenho que continuar fazendo errado? Não. Ele vai me dar a chance para que eu faça. Congelou, Vanderlei. Representa um compromisso de que eu vou me Congelou, esforçar. Vanderlei. Oi? Ele vai dar a chance e aí congelou. Tá ouvindo agora? Agora sim. Tá. Então, Deus vai me dar a chance. O meu chefe, se eu faço uma coisa e eu erro, ele for uma pessoa muito rigorosa, você não serve para esse trabalho, pode ir embora, arruma outro emprego. Mas se ele é uma pessoa compreensiva, ele vai dizer para mim assim, não, você errou, mas agora vou te dar mais uma chance, outra, e Deus vai dando chances eternamente. Mas o chefe não vai me dar uma chance para eu continuar errando. Não, pode errar, que está tudo bem, é assim mesmo. Deus não faz isso também, não. Deus vai dizer assim, não, eu te perdoo, vou te dar mais uma chance. Mas não posso, eu tenho que ter dentro de mim a disposição de me esforçar para vencer aqueles erros que eu estou cometendo. Porque aí o perdão de Deus objetiva isso, a correção, o reajuste que nós precisamos ter. Dai que o Senhor vos restituirá. Perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Então, às vezes, no mundo, as pessoas gostam de se sentir maiores diminuindo os outros, o que demonstra
que a pessoa não tem confiança na sua superioridade. Ela só se sente superior se ela conseguir diminuir o outro, né? Fazer alguma coisa que humilhe o outro. Mas quando isso ocorre no mundo, nós precisamos entender que ninguém consegue nos humilhar, né? Ninguém consegue se nós tivermos uma visão de vida superior, né? A gente vai perceber que as provas da existência, que às vezes para os outros são vitórias e para nós derrotas, na verdade, aos olhos de Deus são diferentes. Porque a pessoa que compreende, que tem pena, o outro que humilha, é um coitado, né? É um infeliz. E ele se levanta. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos digo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, vos tem sempre sob as vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo, faz 18 séculos. Então, está se referindo, está dizendo, está recomendando que nós estudemos essas palavras de Jesus. Estudemos e comentemos. Porque ele diz que está dizendo isso da parte de Jesus. Quer dizer, é um emissário de Jesus. Ou seja, a doutrina espírita vem, através dos espíritos, uma mensagem de Jesus para que nós trabalhemos com mais profundidade os ensinamentos de Jesus. E que ele tem sempre sobre as suas vistas cada um de nós. E prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo. Por que ele diz que é a tarefa ingrata? Porque é uma tarefa difícil, né? É uma tarefa difícil. Porque uma tarefa que é difícil é a nossa própria transformação. Mas ela depende da nossa vontade. Agora, você transformar o outro, você não consegue. O outro tem que ter essa vontade. Então, é uma tarefa ingrata, porque às vezes Jesus dá os instrumentos todos para a pessoa ser feliz e, na verdade, a pessoa rejeita na prática como se aquilo não tivesse valor nenhum, não tivesse importância nenhuma. Porque as pessoas acham, em que isso vai me ajudar a viver bem na vida? Confortável. Congelou. Seus direitos. Viver bem na vida. Está me ouvindo agora? Agora sim. Tá. Então, a pessoa diz assim, por que eu vou seguir esses ensinos de perdoar, de compreender, se isso não me ajuda em nada na existência da vida, em me sentir mais confortável, em condições de conforto maior. Então, as pessoas partem na vida para lutar por seus direitos, né? Para conquistar as coisas, aquela luta que é de um conflito com o outro, aquelas lutas de classes que existem, né? Comum na existência, exatamente porque falta amor nos corações. Então, a gente percebe que a pessoa não entende que a nossa vida aqui ela existe não para nós conquistarmos as posições no mundo, para nós sermos atendidos naquilo que nós temos direito. Não é somente isso, não. É muito mais para o desenvolvimento das nossas qualidades espirituais. Que Jesus nos acompanha há séculos, né? Perdoai aos vossos irmãos como precisais que se vos perdoe. Quer dizer,
esse eu considero, é o maior desafio que nós temos na existência, aqui na Terra. É perdoar os outros. Ainda mais que nós temos um bom argumento para que Deus nos perdoe, para que nós nos perdoemos. Não dá para a pessoa falar assim, não, você erra, mas errar é humano, é assim mesmo, coisa e tal, fica assim e joga para baixo do tapete. Não existe tapete. A nossa consciência não tem um tapete para a gente jogar os nossos erros para baixo. Esse tapete vai ter que se levantar um dia. Porque Deus não quer esboços imperfeitos. E ninguém é feliz com um monte de sujeira embaixo do tapete. Ninguém é. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. É aquilo que a gente estava falando, né? Se a gente passa por uma situação, a dificuldade para a gente encarar sob essa ótica é o orgulho que está dentro de nós. Como é que ele pôde fazer uma coisa dessa? O que mostra que nós temos um conhecimento profundo da lei de Deus. Nós identificamos muito bem quando o outro erra, quando o outro fere a lei de amor, a lei de Deus, ao nos ferir. Ele está ferindo mesmo. É verdade. Mas nós não temos a mesma percepção quando nós infringimos essa lei de amor e ferimos os outros. Então, a nossa justiça, que nós chamamos de justiça, é uma visão muito parcial. Não é embora a gente critique a justiça humana, né, dos homens, das sociedades, que realmente têm os privilégios, nós, pessoalmente, também temos uma ação semelhante, porque nós valorizamos muito o mal que os outros nos fizeram, mas às vezes nem enxergamos direito ou não queremos ver os males que nós praticamos, né? E ele diz aqui, porque se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, olha só, se nós somos atingidos por uma injustiça dessa, mais um motivo aí tendes para seres indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Ou seja, o perdão tem méritos. E nós não recebemos os méritos gratuitamente. Nós recebemos os méritos quando, agindo, nós agimos como a lei pede que nós hajamos, né? Então tem um mérito. Se eu não perdoo, eu não tenho mérito. O que esse mérito significa? Esse mérito significa alívio, significa respirar num outro clima. Todo aquele que não perdoa, ele vive num tormento íntimo, na fixação de cobrar do seu algoz o que ele fez contra ele. A pessoa que perdoa, ela se liberta. Ela não está sob a influência daquele que ofendeu. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões, né? Ou seja, às vezes a gente não é capaz de perdoar um arranhão, né? Então, um arranhão não vale quase nada se desculpar o arranhão, né? Aí ele vê uma palavra direta para nós espíritas. Espíritas,
jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. A gente não deve usar isso, a gente aprende muito a não falar, não usar o nome de Deus em vão. Porque, meu Deus do céu, meu Deus, aquele Deus que não tem substância nenhuma quando se fala. E quando falar do perdão, a gente não usar isso simplesmente como uma matéria que nós precisamos, numa prova, responder corretamente pela inteligência. Isso nós já fazemos. Tem que perdoar. Agora, enquanto ficar apenas na inteligência, continuará sendo um termo vão. Mas quando nos esforçarmos para realmente perdoar, vencer as nossas tendências orgulhosas, ela deixará de ser um termo vão. Pois que vos dizeis espíritas, sede-o, olvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. A gente lembra, sempre com destaque, a postura de Áquila e Prisca, lá no deserto, que no livro Paulo Estevo relata, em que Saulo de Tarso se dirige ao deserto, depois de ver Jesus, e antes de ver Jesus, ele foi responsável por muitas perseguições, por mortes, por torturas. E ele vai lá transformado, né? Em processo de transformação. E lá encontra Áquila e Prisca, um casal. E quando eles começam a fazer as leituras dele no fim do dia, após o trabalho que eles tinham que fazer, né, de tecelões, Saulo percebe que eles estavam fazendo um estudo e sentiu que era um estudo do Evangelho de Mateus. Ele se aproximou, eles meio preocupados, eles se abriram, mostraram e tudo, e foram convivendo ali. E ele fica sabendo que o pai do Áquila foi perseguido nas perseguições de Saulo por um senhor que tinha objetivos materiais de tomar a posse dele lá, a empresa dele, o armazém dele, não sei mais o que era. E o entregou como um cristão rebelde, e ele foi morto. Então eles tiveram que sair de Jerusalém, lá para o deserto, para fugir às perseguições. Então Saulo pergunta a eles se eles encontrassem o Saulo de Tarso, que era o responsável por aquelas perseguições, o que eles fariam? Aí eles disseram imediatamente, nós perdoaríamos. E disse que Pedro, lá na Casa do Caminho, né, na Igreja do Caminho, Congelou, Vanderlei. Igreja do Caminho. Congelou, Vanderlei. Disse que Pedro, na Casa do Caminho... Que Pedro, na Casa do Caminho, né, pedia aos cristãos que lá estavam para orar a Deus pedindo por Saulo, né, dizendo para perdoá-lo, né, e para envolvê-lo nas preces. Então, Saulo ficou assim, impressionado. Quer dizer, não era uma crença no campo da inteligência só. Eles entenderam que precisavam perdoar. Mas não só entenderam, eles viveram aqueles sentimentos, viveram aquela postura de perdão. É isso que ele está dizendo aqui. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis espíritas, sede-o, ou seja, está dizendo para perdoar.
que é isso que vai nos caracterizar perante a nossa própria alma, a nossa consciência. Olvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Ou seja, a gente precisa, é um processo, vamos dizer assim, de transformação muito grande, que requer um esforço permanente, diário, de vigilância, de reflexão, de questionamento sobre as nossas vidas, para que a gente possa dar uma direção de libertação para as nossas almas. Que às vezes a gente fica mastigando o que fizeram conosco. Não, fulano fez isso. A gente repete aquilo tudo. Passa um tempo, fala, não, fez isso. Fica um negócio assim que a gente fica dando vida àquelas questões, né? Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pensamentos, os quais todos Deus conhece. Veja só, tem aquela coisa que os espíritos colocam, né? O pecado por pensamento, ou seja, o erro por pensamento. O nosso pensamento tem vida, né? O nosso pensamento, ele mobiliza os fluidos na mesma direção. Agora, essa é a última etapa, né? A gente começa fazendo esforços, desde o princípio, mudando o pensamento, mas procurando que as nossas ações, as nossas palavras não caminhem na direção do não perdão, né? Mas caminhem na direção do esquecimento, do esvaziamento desse sentimento de mágoa que muitas vezes existe. E ele orienta que nós devemos pensar só em fazer o bem, né? Cuidai, portanto, de os expungir, esses pensamentos, porque Deus conhece os nossos pensamentos. De os expungir de todo sentimento de rancor. Não, realmente, uma pessoa que tem sentimento de rancor não pode ser feliz, não existe condição, é incompatível o rancor com a felicidade. Muito embora nós vejamos espíritos dizendo que só ficarão felizes depois de se vingarem. É um engano. Isso não existe. A pessoa vai trazer, além do rancor que está alimentando, vai trazer a culpa da vingança que cometeu. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Interessante, né? Aí a gente pensa assim, como é que a gente faz uma prece a Deus? Como é que Deus vai ouvir o que eu estou pedindo na prece? Deus sabe os meus pensamentos. Zé, a rigor, para Deus ouvir os nossos pensamentos, a gente não precisa fazer prece, Ele sabe. Então não precisa da prece? Claro que precisa. Por quê? Porque quando a gente faz a prece, nós devemos estar mais interessados em ouvir o que Deus tem a nos dizer do que em dizer a Deus o que Ele já sabe. Ele sabe como nós estamos. Agora, nós podemos pedir a Deus que nos fortaleça, nos dê forças para vencer aquele sentimento ruim perante aquele que nos ofendeu. Isso é importante. E nós vamos receber essa ajuda, né? Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Ou seja, Deus nos conhece perfeitamente, mais do que nós. Nos conhece também os outros. Às vezes nós condenamos uma pessoa profundamente, mas nós não conhecemos a pessoa profundamente. A gente tem que aprender isso, né? É difícil para nós, mas a gente tem que aprender a não fazer esses julgamentos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Olha que legal. A gente pode pensar assim, né?
que a pessoa poderia pensar, né? Que ela é feliz quando vai dormir. Não tem ninguém que tenha alguma coisa contra ela. Não. Ele diz assim, ó, feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo, nada tenho contra o meu próximo. Quer dizer, a pessoa que diz isso é a pessoa que não guardou mágoa, né? É o Simeão dizendo. É a pessoa que perdoou, né? Porque naturalmente todo mundo sofreu alguma ingratidão, alguma calúnia, alguma coisa de perseguição. Todo mundo, não existe. E isso faz parte das nossas provas, das nossas experiências, nesse atrito, né, com pessoas diferentes e que nós somos chamados a compreender, a ajudar. Então, essas palavras, elas naturalmente não são apenas para nós que estamos aqui encarnados. Elas são também para os espíritos desencarnados, que muitas vezes participam das nossas reuniões e que sofrem profundamente com as mudanças. Congelou, Vanderlei. Recebidos. Congelou. Na E agora? esperança. Melhorou agora? Melhorou. Então, os espíritos que frequentam as nossas reuniões, que também estão se esclarecendo, como nós estamos, que hoje nós estamos aqui, amanhã nós estamos do lado de lá. E nós não podemos levar para o lado de lá esses sentimentos de ordem inferior. Então, os espíritos, às vezes, eles pensam, seria interessante eles refletirem que essa mensagem não é só para nós aqui, é para eles também. Porque todos nós, encarnados e desencarnados, estamos em busca da felicidade, eles também. E muitos deles foram pessoas boas, pessoas honestas, pessoas que cuidaram de suas famílias, ou não, mas muitos são. E que às vezes se perderam quando se sentiram atingidas por alguma perseguição, alguma coisa. Então, o importante é nós perdoar. Quando nós perdoamos, nós abrimos a cela em que nos encontramos e começamos a respirar na liberdade, em climas mais elevados, amparados por Deus. Tá bom? Então, é o que queríamos trazer na noite de hoje, que eu acho que é de grande importância para as nossas vidas.